Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek e hoje estou aqui para falar de um filme que estreou hoje na Netflix. Poderia ter falado ontem aqui no canal sobre ele? Poderia, mas eu precisava fazer esse vídeo sem e com spoiler, até porque o final ficou realmente um final aberto. Então, para você que ainda não assistiu Vozes e Vultos, eu vou indicar sim, gente, porque eu quero que vocês assistam, eu quero que vocês interpretem outras coisas que eu não interpretei nesse filme, eu vou dar minha interpretação sobre o final, mas eu quero muito conversar com vocês o que vocês acharam de Vozes e Vultos, mais um daqueles filmes que a Netflix comprou para colocar no seu catálogo, que estreia hoje, nessa quinta-feira. Então a gente vai falar sobre Vozes e Vultos sem e com spoiler. Vídeos aqui no canal de segunda a sexta-feira, tem muito conteúdo, tem lives acontecendo, então já te convido a se inscrever no canal, comenta aqui embaixo, dá o seu like para me ajudar aqui nesse vídeo e vamos fazer o canal Todas Geek crescer. E vamos logo falar de Vozes e Vultos, que eu tô muito empolgada. Primeiro de tudo, o filme é um filme de 2 horas, eu achei um tempo ótimo para o filme que é baseado em um best-seller, ou seja, a história vem de livro. Mas como dei uma pesquisada, perguntei para algumas pessoas antes, para quem leu ou para quem pesquisou, eu também dei uma pesquisada depois, que os finais são realmente diferentes. Então, assistam o filme pensando que vai ser realmente uma nova obra, uma nova história. A história do filme conta sobre um casal. O casal é interpretado pela Amanda Seyfried, eu nunca sei falar o nome dela, mas acho que é esse. Eu já falei aqui no canal sobre Chapeuzinho Vermelho, na verdade foi no canal do Felipe Barbosa, então se vocês querem saber sobre a origem macabra dos contos de fadas, a gente indicou também um filme com a Amanda, que ela fez A Garota da Capa Vermelha, que inclusive eu gosto da adaptação, eu gosto do filme. Mas voltando aqui para Vozes e Vultos, ela interpreta a Claire, e a Claire, ela namora, na verdade ela é casada com o George. Sendo casada com ele, o casal já é um pouco estranho, porque ela tem a sua vida, ela pinta, ela tá ligada às artes, ele também, só que ele é convidado para dar aula em uma universidade, em outro lugar, né? E eles vão se mudar. Nessa mudança, eles vão encontrar uma nova casa, um novo lar, e a Claire, ela deixa tudo de lado para ficar com o marido. Ela faz essa escolha de ficar com ele. Mas acontecem muitas coisas estranhas na casa, até porque o nome Vozes e Vultos tem tudo a ver com o que acontece, mas o nome aí não entrega tudo da história, mas conta bastante coisa, como vocês podem imaginar. Não preciso nem dar qualquer ponto de narrativa aqui para vocês começarem a entender esse filme. O filme, ele vai te levando num drama, mas é um drama bem de entretenimento, sabe? Você vai querendo saber o que acontece na história. E assim, como é um filme que tem poucos personagens, isso ajuda muito, porque tem a Justine, nós temos também o policial e a mulher dele, que vão aparecendo mais lá pro meio, pro fim. Depois nós temos os outros personagens, que é os meninos que vão cuidar da casa lá, do jardim. Então tem muitas coisas que acontecem dentro da história, mas que são simples de entender. Um ponto bem positivo para o filme é realmente isso. É um filme que me entreteu muito, me entreteu bem, assim, eu queria saber o que estava acontecendo, porque eu acho que as atuações estão muito boas, principalmente a atuação da pessoa e do cara que interpreta o marido, que interpreta o George. Cara, ele tá muito, muito, muito bom. A Amanda também, mas a gente já tá mais acostumada com ela. Mas com ele, no filme, ele brilha assim de uma forma muito excepcional. Fotografia sempre muito boa, tá um filme bem chamativo. Eu acho que a sinopse não é aquelas coisas, porque tudo tem relação com a casa e tem uma história, né? A casa tem uma história por trás do que aconteceu dentro daquela casa. E o mais interessante é os outros personagens. Só que também tem a questão de que o final, ele é um final
muito, muito, muito aberto. A gente fica com interpretações de que algumas coisas foram fechadas, mas realmente também tiveram pontas soltas. Então, a partir de agora, antes de eu fechar essa parte aqui sem spoiler, eu já vou dizer a vocês que eu gostei bastante do filme, gostei, mas eu não acho que é todo mundo que vai gostar. Por isso eu quero muito que vocês assistam e depois voltem pra cá e comentem aqui o que vocês acharam do filme. Eu acho que vale a pena, eu vou recomendar aqui pra vocês, porque fazia tempo que eu não assistia um filme assim que, tipo, eu precisava pensar até mesmo pelo final, então eu espero realmente que vocês assistam. Agora vamos falar exatamente do final, porque é difícil fazer um vídeo agora desse tipo, sem final, então vou dar mais ou menos a minha explicação aqui pra vocês do que eu interpretei do filme e também das pesquisas que eu fiz depois que eu terminei, certo? Sobre o final, o que acontece? A casa, ela tem um mistério envolvendo pessoas que moraram antes. Então, a mãe, por exemplo, dos meninos que cuidam da casa da Claire, ela foi uma das pessoas que foi abusada, não é essa palavra, mas que foi violentada e assassinada pelo marido que moravam na casa antes, e assim por diante. Então, a história, todo mundo conhece a fama dessa casa ali naquela cidade, sabe o porquê que aquela casa é meio que, não é amaldiçoada, mas tipo, não tá legal as coisas que acontecem naquela casa. E então, até no final, a mulher do policial, ela fala assim, acho que é Meg o nome da personagem, se não me engano. Ela fala assim pro policial, quantas mulheres foram... foi feita a justiça por essas mulheres de todas que moraram lá. Até porque tudo que acontece durante o filme, no final, o George mata a Claire. E ela realmente descobre toda a verdade, porque o que acontece, ele é um cara mau caráter. Eu entendo que ele é uma pessoa super egoísta, que deixou as coisas dela, não ligou para ela, falsificou a carta de recomendação para ele poder para esse novo lugar, né, para poder trabalhar, e também roubou a identidade do primo, que era um pintor. Inclusive todas aquelas pinturas que tem lá no trabalho dele são do primo. Então isso faz muita diferença assim na história, porque mostra muito bem como é a característica do George, que o George é um cara, tipo, não dá, ele é boy lixo, escroto, e acaba matando a mulher que estava descobrindo tudo sobre ele, né? E toda a farsa que ela viveu. E levando em consideração que eles têm uma filhinha, cara, coitada da menina, coitada. Um dos pontos negativos é que a menina ficou jogada no final da história, até porque o cara acaba matando o Floyd, que é um dos chefes lá da universidade, que descobre que ele foi com uma carta de recomendação falsificada, e levando essa carta de recomendação falsificada, tudo vai por água abaixo, né? E a Justine, ela é uma personagem que ela tá ali para ajudar a Claire e ao mesmo tempo ela vai descobrir também sobre ele. Então o que acontece? Ele acaba matando o Floyd lá no meio do mar. E depois ele causa um acidente com a Justine, que fica em coma, né? Tudo que deu pra entender é que ela realmente fica em coma. Só que o final desse filme é como se ele tivesse indo lá no barco, é como não, né? Ele foi lá no barco, ficou doidão porque ele matou, né? E aí o policial precisa resolver isso, mas a chave de tudo é a Justine, que tá lá em coma, não pode falar o que aconteceu, porque não temos mais testemunhas além dela. E a gente percebe que ele vai para o meio do mar e assim, deu a entender para mim que ele realmente morreu. Até porque a história também leva em consideração que existe algo religioso no tema. Até porque o Floyd, ele é espiritualista, né? Então, aquele slide que aparece no final do filme, enquanto o George tá lá, fica nervoso quando ele mata a própria mulher e mostra lá nos slides passando e a mesma foto, é a imagem que aparece ao final, que é aquele momento em que a justiça divina, vamos dizer assim, os espíritos fazem a justiça com a Claire.
Então, tudo isso acaba condizendo com toda a história. A Justine, ela acorda e consegue contar para o policial, mas a gente não tem um final exatamente conclusivo de todos esses fatos. Eu subentendo que a Justine falou o que aconteceu, eu subentendo que os espíritos fizeram a justiça pela Claire, eu subentendo que a menina ficou realmente perdida. Mas depois de ter conversado com algumas pessoas que pesquisaram, no livro que foi baseado o filme, o que acontece é que o George fica impune. Ele ficando impune, no final ele vive a vida dele, mas ele fica cego. Então, assim, é bem diferente as duas obras, né? Então é só para explicar para vocês realmente a minha interpretação, mas eu quero muito que vocês comentem aqui comigo o que vocês acharam sobre Vozes e Vultos. Recomendo vocês assistirem, eu acho que realmente vai entrar aí no top da Netflix. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comenta aqui embaixo, dá o seu likeinho, se inscreve no canal, vídeo de segunda a sexta-feira e espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!